Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso de síndrome de quebra-nozes para a gente discutir essa síndrome. Eu acho que tem alguns dados interessantes que a gente pode passar para vocês para caracterizar a síndrome e para permitir uma facilidade no diagnóstico por imagem. Então vamos lá, tratava-se de um homem de 61 anos, hipertenso, que vem realizar exame eletivo por TC do abdômen, queixa de dor em fossa ilíaca esquerda de evolução crônica. Na anamnese, ele se referia a ser portador de uma estenose vascular, foi esse o termo que ele utilizou, que foi diagnosticado cerca de 20 anos atrás. Nessa época, ele teve um evento de hematura macroscópica que justificou o exame de 20 anos atrás para ele fazer esse diagnóstico de estenose vascular. Ok? A gente teve um fato inusitado de uma técnica de enfermagem que retornou de licença maternidade e ao limpar o sistema da bomba, ela acabou injetando contraste. Então, a gente entrou com uma fase pré-contraste, com a administração no meio de contraste venoso. Eu inicialmente quase que briguei com ela, depois eu quase que agradeci ela, vocês vão entender o porquê, tá? Então vamos ao caso. Então, eu vou iniciar aqui com esse caso, a gente tem uma fase aqui direto com contraste, tá? Numa fase precoce, tá? E eu já queria mostrar aqui para vocês o nível da pinça ortomesentérica. Primeiro um dado de compressão sobre a veia renal esquerda, tá? Uma compressão significativa, determinando uma dilatação montante dessa veia, tá? E observe aqui que a gente desce o ureter, que já estava pacificado em função da nossa enfermeira, nossa técnica de enfermagem, com vários colaterais ao redor. E essas colaterais fazendo uma impressão sobre o meu ureter, tá? Então, as estruturas vasculares determinando impressões extrínsecas sobre o ureter indo até lá embaixo, ok? Tá? E alguns dados de aferição são importantes no contexto da síndrome de quebra-nozes, né? Então vamos lá. No plano axial, dois dados são interessantes. O primeiro deles é esse ângulo. Então você faz um ângulo formado pela parede anterior e posterior da veia renal esquerda ao nível da pinça ortomesentérica. E esse ângulo aqui que você trabalha, habitualmente, ele é de até 32 graus. Acima de 32 graus aumenta muito a sensibilidade para o diagnóstico, né, de síndrome de quebra-nozes, né? Próximo aí dos 100% de sensibilidade, a gente está aqui com 50 graus, ou seja, né, um dado bastante sugestivo de síndrome de quebra-nozes. A outra que eu queria falar para vocês é uma relação, né, uma razão entre o maior eixo da veia renal e o menor eixo da veia renal ao nível da pinça ortomesentérica, né? Esse eixo acima de 4,9, vamos arredondar aí para 5, ele já entra uma alta suspeição. Aqui a gente não conseguiu atingir, nesse caso, essa relação, né? Está com 3,5 para 1,2, é um valor menor que 4, mas já é uma relação razoavelmente elevada, tá? Para síndrome de quebra-nozes, tá? Então, essa compressão eu queria mostrar para vocês. Na reformatação sagital também tem um dado importante. Então, eu estou reformatando sagitalmente ao nível da pinça ortomesentérica, tá? Então, eu queria mostrar aqui para vocês. Tá? Então aqui, ó, tá a minha pinça ortomesentérica aqui, vou ampliar bem para vocês e a gente vai ver uma outra aferição que é de super importância para a gente avaliar. Então aqui, ó, tá a artéria mesentérica saindo aqui, a aorta aqui e aqui a veia mesentérica sendo comprimida. Então um dos dados de aferição interessantes para a gente fazer é o ângulo da pinça aortomesentérica, onde você vai da parede posterior da artéria mesentérica até a parede anterior da aorta, tá? Então esse ângulo ele tem que ser, tá? Para a gente suspeitar da síndrome de quebra-nozes, ele tem que ser inferior a 41. Repare que é um ângulo muito agudo, no caso aqui são 16 graus. Tá? Então, mais um dado aumentando a suspeição para síndrome de quebra-nozes. Nós fizemos algumas reconstruções, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Primeiro, uma reconstrução mostrando que o ureter esquerdo ele tem muito mais efeito compressivo extrínseco do que o ureter direito. Tá? Então, a gente observa aqui, ó, esse ureter esquerdo com efeito compressivo. Tá? E a gente fez também umas reconstruções curvas em cima desse meu ureter esquerdo, tá? Onde eu ponho um longo eixo do meu ureter esquerdo com vários efeitos compressivos, tá? Sobre o ureter já numa fase excretora aqui, porque minha enfermeira, minha técnica de enfermagem me auxiliou a produzir essa imagem aqui para vocês, ok? Então, uma reformatação curva ao nível do ureter esquerdo, demonstrando vários segmentos de compressão extrínseca, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor essa síndrome. Tá? A síndrome de quebra-nozes, sob o ponto de vista de relatório que a gente botou foi isso, compressão da pinça ortomesentérica sobre a veia renal esquerda, determinando dilatação da veia gonadal e formação de colaterais que comprimem o ureter esquerdo. Então, na realidade, os vasos que comprimem esse ureter esquerdo é a própria veia gonadal e eventuais colaterais que vão facilitar a drenagem, né, do sistema gonadal
esquerdo. Então, eles fazem uma compressão intrínseca, configurando a síndrome de quebra-nozes. Então, pessoal, sob o ponto de vista de definição, síndrome de quebra-nozes vem ser o efeito compressivo da veia renal esquerda entre a pinça aortomesentérica. Ela é dita síndrome de quebra-nozes anterior. E por que anterior? Porque existe uma outra possibilidade de síndrome de quebra-nozes, né, onde a veia renal esquerda ela tem ou trajeto circunaórtico ou trajeto herto-aórtico, mas efetivamente o que faz a compressão é a compressão da aorta sobre a veia renal esquerda e auxiliando essa compressão a vértebra lombar em correspondência. Então a veia renal esquerda fica entre a aorta e a vértebra, o corpo da vértebra lombar, determinando o efeito compressivo. Ok? Sob o ponto de vista de clínica, a maior parte dos pacientes são assintomáticos. Entretanto, sinais e sintomas podem ocorrer e ocorrem em função de compressão venosa. A principal clínica é dor em flanco facilíaco esquerda, como o nosso paciente tem atualmente, hematura e macro no microscópio, como o nosso paciente teve 20 anos atrás, e eventualmente conforto pélvico e varicocele. Então, a gente viu também alguns critérios importantes do ponto de vista de imagem para a gente aumentar a sensibilidade diagnóstica dessa síndrome. Primeiro deles, a pinça aortomesentérica com ângulo de acima, menor que 41 graus, aumentando a sensibilidade, gerando uma sensibilidade de 100% dos casos de síndrome de quebra-nozes. Depois, a angulação entre a parede anterior e posterior da veia renal esquerda, o nível da obstrução pela pinça aortomesentérica. Quanto mais obtuso for esse ângulo, maior a chance, chamado ângulo do bico, então aumenta a suspeição e muito, acima de 32 graus. E por fim a relação, né? A relação entre o menor e o maior eixo da veia renal, esse maior eixo dividido pelo menor eixo, né, acima de 4,9, vamos arredondar aí para 5, também uma sensibilidade de 100% do diagnóstico da síndrome de quebra-nozes. Sob o ponto de vista de conduta, o que fazer, na maioria das vezes não se faz nada. Esse paciente é assintomático, você acompanha esse paciente. Se esse paciente tiver sintomatologia, inicialmente se tenta o tratamento endovascular. Se esse tratamento endovascular ele falhe, não tem condição de corrigir a sintomatologia da síndrome de quebra-nozes, a gente tem a opção do tratamento cirúrgico. Eu trago aqui 3 artigos para vocês, são 2 artigos não só de síndrome de quebra-nozes, mas de efeitos compressivos em cima de estruturas vasculares. Tem síndrome de ligamento arqueado, tem síndrome de Meitner e tem síndrome de quebra-nozes. Esse aqui é um artigo bem recente, tá? E ele mostra exatamente o que nós, radiologistas, precisamos saber sobre essa síndrome que colocar no nosso relatório. Por fim, né, merecendo aqui um destaque, um artigo brasileiro sobre conduta do que fazer com esse tipo de apresentação clínica. Ok, gente? Espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.